começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Salvação, conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu serei fiel. Eu serei fiel. Amém. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom podermos estar na casa do Senhor nesta manhã. Manhã um pouquinho frio para o Capixaba, né? Está abaixo de 20, né? Capixaba baixou de 20, já está frio. Então, muitos estão sentindo aí uma alegria muito grande, né? Isso também esvazia um pouco a igreja. Mas que Deus abençoe. Deus abençoe você que está em sua casa, recebendo esse sinal. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. E é uma alegria muito grande podermos compartilhar da palavra de Deus. Bom, hoje nós estaremos meditando de manhã no Salmo 45, à noite no Salmo 46. Pela manhã falaremos sobre um cântico de amor, um salmo que fala sobre o casamento entre um rei de Israel e uma gentia. E é um salmo belíssimo, que particularmente, creio eu, é profético. Depois, durante a pregação, estaremos explicando. E estaremos também... Hoje estaremos disponibilizando os nossos links de oração. Você pode começar desde já colocando os seus pedidos de oração, para que nós possamos orar por você, para que você possa colocar a sua ansiedade, seus desejos no altar do Senhor, para que Ele possa falar poderosamente. Também estamos aguardando o definir do nosso governador, dos nossos governantes de um modo geral, sobre a possibilidade de estarmos nos reunindo a partir de setembro. Se tudo der certo, a partir de 6 de setembro, se minha memória não falha agora, é o primeiro domingo, né, de setembro, esperamos já convocar a igreja para estarmos presentes. Também temos uma reunião que eu já convoquei com a diretoria, só que eu convoquei para quinta, mas eu estarei transferindo para sexta-feira, infelizmente. Sei que alguns não vão poder, mas eu peço encarecidamente que os irmãos entendam. Nós vamos jogar para sexta-feira, depois eu vou publicar no grupo da diretoria, para que nós possamos assim nos reunir e já tratarmos de alguns assuntos e nos prepararmos, quem sabe, para uma assembleia. Ainda não sabemos o andar da carruagem, mas estamos nos preparando para isso. Por isso estamos já convocando reuniões e começando a nos reunir nesse sentido. Também quero avisar você que está na sua casa, que está nos acompanhando, que esses estudos e essas pregações, terminando a pandemia, nós voltaremos para a nossa normalidade, nós assim esperamos, e estaremos pregando à noite no Evangelho de João, e de manhã estaremos pregando em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas continuaremos gravando essas mensagens do Salmo, se Deus assim nos permitir. Terminaremos também as gravações do estudo de quarta-feira,
na carta de Paulo aos Filipenses, para que você que está na sua casa possa continuar nos acompanhando, entendendo, conhecendo um pouco da palavra de Deus. Se você tiver dificuldade, que às vezes eu esqueço de postar nos grupos o link, se inscreva no nosso canal, né? A mensagem de quarta-feira é no meu canal, a mensagem do pastor João e do irmão Isaac é no canal da igreja, né? Se inscreva nos dois canais, que assim você vai receber. Se inscreva e vai lá, tem um sininho, parece, para apertar, que eu não sei o que é, para que você possa receber assim o aviso, né, de quando nós postarmos, porque depois que acabar essa pandemia, nós vamos mudar os dias de postagem. Obviamente não vou postar mais no horário de culto na quarta-feira, né? Esse de domingo vai ser postado provavelmente no sábado ou na segunda, ainda não definimos, mas então já se prepare, né? Vamos nos preparar para que esse momento que estamos passando, que foi difícil, tem sido difícil, mas ao mesmo tempo nos ensinou muito, pelo menos eu, né? Aprendi que dá para viver tranquilamente assim, desde que nós estejamos na presença de Deus. Aprendi que nós precisamos crescer muito na comunhão, no amor. Aprendi que podemos pregar o evangelho, que ele vai alcançar até os confins da terra, não é? Essa semana eu criei um grupo de WhatsApp só de oração, só de devocionais. Aliás, os irmãos da igreja que entraram não precisam, porque vocês vão continuar recebendo os grupos da igreja, né? Se quiser ficar, pode. Por enquanto, porque se começar a crescer, o WhatsApp só cabe 255, se não me engano, né? Então, e o grupo está crescendo muito rápido, graças a Deus. Já estamos caminhando perto de 70 membros, né? Só em 2 dias ou 3 que nós criamos. Então, os irmãos da igreja fiquem à vontade. E aqueles que estão entrando, louvado seja Deus, estamos tentando disponibilizar para aqueles que estão entrando as devocionais antigas. Eu ainda não aprendi, eu tenho que aprender algumas coisinhas para disponibilizar um link para você clicar e ouvir as devocionais antigas, as passadas, para que você tenha acesso. Quero agradecer muito aos irmãos que estão participando ativamente de tudo isso. Então nós aprendemos muito e vamos ter que inclusive tentar manter tudo isso. Eu não sei como ainda, a gente está orando, né, Vitor? Né? Tem orando, né? Tem um tal de dinheiro aí que às vezes atrapalha a gente. Mas nós estamos orando e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente. Então, esses são os nossos avisos. Nós vamos orar nesse instante. Curva a sua cabeça. Você na sua casa também. Vamos nos colocar diante do altar do Senhor nesse dia. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e nós Te adoramos pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por Tua graça e a Tua misericórdia. E agora, Deus, nós estaremos meditando, falando, cantando, Senhor, que tudo suba com cheiro suave a Ti e que nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9. Apocalipse 19, versos 6 a 9, texto devocional da manhã. Hoje eu quero falar sobre um cântico de amor, uma poesia de amor. E o Salmo 45, como nós falamos, é uma poesia que retrata o casamento de um rei judeu com uma mulher gentia. E é muito interessante esse salmo, é um salmo atípico e difícil de entender por que ele está ali, né? Durante a pregação nós vamos... Mas profeticamente é fácil entender. E Apocalipse 19, de 6 a 9, mostra exatamente esse momento que esse salmo descreve. Porque esse salmo é um salmo messiânico, que aponta para Jesus e aponta para a união dele com a sua igreja. Exatamente isso que o Apocalipse 19, de 6 a 9 diz. Então vamos fazer essa leitura, 4 versículos apenas. Diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, ele retrata a união de Deus com o seu povo com o casamento. E aí a mulher, ela passa a ser o símbolo da noiva,
E o rei, o noivo é o Deus, ou o seu cordeiro, ou o seu filho, ou o Messias. Aí depende do texto, mas na realidade todos apontam para esse momento. Esse momento magnífico onde um dia todos nós estaremos. E quando eu falo todos nós, aqueles que se curvaram diante da boda, diante do Cordeiro, que reconheceram o sacrifício do Cordeiro, que reconheceram que são pecadores, que se converteram dos seus maus caminhos, que se arrependeram dos seus pecados e os colocou diante do Senhor. Esse sim estará nas bodas do Cordeiro. Esses são os santos que diz o texto aqui, porque o linho fino são a justiça dos santos. A pergunta que eu quero fazer para você: será que você vai estar nessa boda? Será que você vai estar nesse dia? Será que você vai experimentar esta alegria magnífica de ver Jesus, de se encontrar com Jesus e com Ele habitar para sempre? Deus está convocando a sua noiva, Deus está chamando a sua noiva. E sobre isso nós vamos falar um pouco mais na exposição do Salmo 45. Mas antes, vamos adorar o nosso Deus? Vamos cantar? Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao nosso Deus com esta linda canção. Será que nós estamos aptos a entregar as nossas vidas em consagração ao nosso Deus? Eu gostaria que enquanto estivéssemos cantando essa linda canção, você não pensasse apenas na emoção e na melodia linda que ela é. Eu gostaria que você pensasse na sua vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu louvor, tá bom? Vamos louvar a Deus? Louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas
lindo, Senhor. e o louvor Obrigado, meu Deus, pela graça. ao Rei Jesus. Obrigado, Senhor. É verdade, ó Pai, que o mundo rejeita esta nossa adoração, nos chamam de tolos, mas a verdade, ó Pai, é que sabemos bem em quem temos crido. Obrigado, ó Pai, pela Tua graça revelada naquela cruz. Obrigado, meu Deus. Nos ensine a amar o amor que nos amou. Nos ensine, ó Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança e que possamos, ó Pai, nos regozijar com a volta do Teu Filho. E também, ó Pai, ainda que passemos desta vida, que estejamos felizes, ó Pai, por estarmos em um lugar melhor. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, entrego em Tuas mãos a vida do nosso pastor, que ele possa trazer uma palavra edificante para as nossas vidas espirituais, porque o nosso espírito, os nossos espíritos, ó Pai, necessitam também de um alimento. Em nome de Jesus, amém. Nesse mesmo espírito de consagração e de adoração, convido toda a igreja a abrir a sua Bíblia ou as suas Bíblias em Salmos, no livro de Salmos, no Salmo 45. Você também na sua casa, embora vai ser projetado, abra a sua Bíblia. Salmo 45. Leremos todo o Salmo 45. Que interessante, na Bíblia Revista e Corrigida já aparece o título, Descrição Profética da União de Cristo com a Igreja. Esse título não está no original, mas é interessante porque é isso mesmo que nós vamos ver. Diz assim a palavra de Deus: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu Senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Levá-lo-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham a atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais serão os teus filhos, que farás príncipes sobre toda a terra.
Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Bendito, nós estamos diante de ti, ó Pai grandioso, para expor a tua palavra num texto magnífico. Ó Pai querido, com humildade agora nós nos colocamos diante de ti, para que este homem que há de expor seja reduzido, o teu Espírito exaltado e o teu Filho glorificado. Fale através de nós agora, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais um salmo coratita dos filhos de Coré. Vai até o 49. E agora o autor está celebrando, ou os autores estão celebrando o casamento de um rei judeu com uma rainha gentia. Aí entra um ponto interessantíssimo. Porque Deus ele proíbe o casamento entre o povo de Israel com outros povos. Mas aqui parece que ele abre uma exceção. E na realidade a gente tem que entender isso. Que as profecias de Deus, elas são profecias que mostram coisas que de fato acontecerão. Esse salmo é um salmo profético. Assim como, por exemplo, Deus também proíbe o casamento de qualquer pessoa com um prostituta ou prostituto. Mas ele ordenou que Oséias casasse com uma prostituta. Então nós não podemos tomar uma profecia que traz em si símbolos, tipos e coisas diversas como sendo uma lei. Então a ideia aqui não é que Deus está liberando o casamento entre o povo judeu e o gentio. Não, ele não está liberando. Aqui é uma profecia. E nós vamos ver que há coisas incríveis aqui que são, eu diria, estranhas. Estranhas. Esse salmo é um salmo classificado como real. Eu, particularmente, colocaria messiânico também. Real / messiânico. Eu vejo dessa forma. E alguns outros autores também veem dessa forma. O contexto, impossível determinar. E aí que começam as coisas estranhas. Por quê que é impossível determinar o contexto desse salmo? Por vários motivos. Os maiores reis de Israel, eu vou citar os maiores só, porque deveria ser um deles. Nenhum deles vai se encaixar no perfil desse rei. Salomão, ele foi o único que se casou com mulheres de outras nações, mas ele não era um rei de guerra. E aqui nitidamente está falando de um rei de guerra, de um rei que sai para a batalha. Então Salomão não se encaixa no perfil. Seu pai Davi não teve nenhuma esposa estrangeira. Então não é de nenhum casamento de Davi que está falando aqui. Ezequias, o maior rei de Judá. Josias, vem logo abaixo dele. E mesmo outros reis que, como diz a palavra de Deus, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, nenhum deles casou-se com uma mulher estrangeira. Acabe casou com uma mulher estrangeira, mas Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a mulher dele então, nem se fala. Então que rei é esse? Amados, eu sou inclinado a pensar. Eu olho para o primeiro verso que diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Eu sou inclinado a ver pela fé, e eu tenho que ser honesto aqui. Eu não estou vendo isso tecnicamente, eu não estou vendo isso através das técnicas de hermenêutica, mas eu sou inclinado a ver aqui o Espírito Santo ardendo no coração desse escritor e mostrando lá na frente, olha, o casamento lá de Apocalipse 19, de 6 a 9, que nós lemos como devocional. Eu não consigo ver de outra forma, porque senão eu tenho que tirar esse salmo. Senão ele não faz, é como se ele não estivesse falando nada por nada, ou nada com nada. Então, estamos diante de um mistério maravilhoso, tremendo, mas por tudo isso que eu falei, eu penso que o Espírito Santo moveu o coração do salmista, 1 Pedro capítulo 1, verso 21, moveu o coração do salmista para que ele pudesse olhar para o Messias e a sua união mística e maravilhosa com a sua igreja. Não consigo ver de outra forma. É um salmo então real, messiânico, profético, escatológico. É um salmo que aponta para algo maior, algo tremendo, algo majestoso. É uma poesia feita para um casamento real que nunca existiu, mas vai existir misticamente, tipologicamente, naquele grande dia. Pode ser que esse salmo estivesse no coração do poeta, e ele,
Porque o que acontece com a inspiração do Espírito Santo é tremendo. Quando você vai lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, você se depara, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E aí Paulo vai falar sobre esse assunto. Mas a palavra inspirada aqui, no original, dá a ideia de algo que é soprado. Deus pneustos é a palavra original. Deus sopra. E esse sopro pode ser esse ardor que o salmista está tendo no coração dele aqui. E esse ardor, ele faz com que ele veja essa cena magnífica de um rei majestoso, de um rei glorioso casando com uma linda mulher, mas que aponta, na realidade, para algo mais tremendo e mais profundo, que é a união de Cristo com a sua amada igreja. Então, sem dúvida nenhuma, este salmo é um salmo que aponta para Cristo, o noivo, e a sua igreja, a noiva. Nós vamos dividi-lo em 4 partes. Na primeira, apenas o verso 1, são as palavras iniciais do poeta, e profeta também aqui no caso. A segunda, o louvor ao rei. A terceira, o louvor à esposa. Então, a segunda, de 2 a 9, a terceira, de 10 a 16, e a quarta, as palavras finais do profeta, que ainda está apontando para a noiva, mas são as palavras finais do profeta. Então, na primeira parte, o salmista mostra que estava inspirado de uma forma sobrenatural, mística, misteriosa no coração. Ele mesmo diz, as palavras, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Mas que rei? A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha Deus falando, esse homem estava sendo movido pelo Espírito Santo a falar, a escrever. Então pode-se dizer que essa inspiração não é apenas poética, mas ela é dada pelo Espírito Santo. Ela é dada, Deus pneus, Deus sopra. O poeta parece estar ditando sua obra, o que não era normal entre os judeus. Eles não costumavam fazer dessa forma. E ele está dizendo, a minha língua, é como se ele estivesse ditando para uma outra pessoa. No Novo Testamento você tem a figura do amanuense. É exatamente pessoas que, a pessoa que queria enviar a carta, por exemplo, em Romanos tem um amanuense que é citado, o Tércio, ou terceiro, dependendo da tradução da sua Bíblia. Lá no finalzinho, capítulos 15 e 16, Paulo deixa com que Tércio escreva de próprio punho, escreva suas próprias palavras, para se identificar. E os amanuenses, eles escreviam, era quase um ditado, não chegava a ser um ditado. As pessoas pensam que era, mas não era. Na realidade, o amanuense, o Paulo, por exemplo, ia falando, olha, escreve aí sobre os romanos. Ele ia falando o que ele queria, o amanuense ia colocando com a sua própria escrita, tentando usar, obviamente, aquilo que Paulo está dizendo. Então era um semiditado. Paulo falava, ele ia escrevendo. Tinha que escrever exatamente aquilo que Paulo estava dizendo, ou aquilo que a pessoa estava dizendo. Mas isso no Antigo Testamento não era muito comum. Embora existissem os escribas, mas escriba no Antigo Testamento não tinha esse papel. Mas esse homem, esse escritor, esse poeta está ditando para alguém. A minha língua é a pena de um destro escritor. Ou ele ia falando e escrevendo, ou ele estava ditando para alguém. E aí o rei e a sua noiva são o alvo principal da poesia do salmista. E aí ele começa com louvor ao rei, versos 2 a 9. Na visão do poeta, o rei era superior em tudo a todos os homens. E não era aqui só uma bajulação. Aí o verso 2 diz, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Verso 2, logo de cara. O rei Messias, então, está inspirando um incrível respeito diante dos homens. Está inspirando um temor reverente. E esse temor reverente, no versículo 4, diz assim, e nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão, da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. A ideia aqui é reverentes. Haverá um momento em que todos estarão em reverência diante desse rei Messias. Inspirar respeito, a palavra hebraica aqui traz a ideia de inspirar respeito. O tratamento divino dado ao rei mostra que realmente o salmista tinha algo mais na sua mente. No verso 6 ele vai chamar
o Messias de rei de Deus. Olha só, o verso 6 começa: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Alguns tentam dizer, não, mas aqui é porque ele mudou o discurso. Ele não mudou não, presta atenção. Lê com calma. O verso anterior ele está usando a segunda pessoa do singular. No verso 6 ele continua o diálogo. O príncipe, o rei, que é tratado como tu, nos versos 2, 3, 4, o diálogo continua, não tem parêntese aqui não. Alguns salmos acontece isso. O Salmo 23 e o Salmo 91, por exemplo, são dois salmos mais famosos. Acontece isso. O Deus entra em cena e fala. Mas aqui não. O salmista está tendo um diálogo naquele momento com o rei Messias, e ele chama esse rei de Deus. O teu trono, ó Deus, segunda pessoa. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E ainda alguns insistem em dizer que Jesus não é Deus. Esse Messias aqui é Deus. A única coisa que você pode dizer, talvez, é que esse Messias não seja Cristo. Mas esse Messias aqui é Deus. Para esse salmista ele é Deus. E nós temos que lembrar que não era costume entre os judeus apontar para qualquer outra coisa e chamar de Deus. Para eles isso é uma idolatria. Mas esse salmo foi aceito pelos judeus. Paulo fala em Romanos 3 que os judeus são responsáveis pelos oráculos de Deus no Antigo Testamento. Ele foi aceito. Então, o poeta vê o rei como alguém justo e sem pecado. É outra questão interessante. Verso de número 7. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Deus odeia o pecado. E por isso se alega no Messias que é perfeito, no Messias que é sem mancha, no Messias que é sem pecado. E aí esse versículo, o versículo de número 9, vai servir de deixa para os conselhos que ele vai dar para a noiva. E aí ele começa no verso 10 esses conselhos e esse louvor à noiva. Esse louvor aqui a palavra louvor significa elogio. O louvor aqui não tem nada a ver com adoração. Ele não está adorando a noiva. Ele não está adorando a igreja aqui. No sentido de elogiar. Então a noiva é convocada a deixar o seu povo e ser submissa ao rei. Versos 10 e 11. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo, da casa do teu pai. O profeta está olhando aqui para a mulher e está dizendo: olha, esquece o que você deixou para trás, esquece a sua família, você não vai precisar mais dela. Esquece o seu povo, você não vai precisar mais dele. Aqui nós estamos vendo a profecia perfeita apontando para a igreja gentia, que seria formada a partir da morte de Cristo. Eu não consigo ver de outra forma. Eu li vários comentários e muitos tentam dizer que não é, mas eu não consigo. Como eu falei, se eu não olhar esse salmo dessa forma, eu tenho que tirá-lo daqui. Ele não traz um ensino no sentido ético, moral. Ele não traz nenhum ensino prático no sentido do dia a dia. Então por que ele está aqui? Para apontar para o rei Messias e a sua união com o seu povo. E aí, a noiva adornada vai chamar a atenção das nações. Essa parte, o salmista mostra com uma grande precisão. No verso 10 em diante, verso 12 em diante: e a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor, a filha do rei é toda em luxo no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. E assim vai, ele vai louvando, falando de como a igreja de Cristo um dia vai estar adornada para receber o seu noivo, que é Jesus. A noiva estará adornada de tal forma que chamará a atenção de todos. E eu fico imaginando aquele dia maravilhoso, onde todos estaremos diante de Deus. E as pessoas, eu fico triste como alguns dizem que não dá para ficar pregando sobre a volta de Jesus assim não. Eu prego sobre a volta de Jesus do Velho Testamento ao Novo Testamento.
Porque aqui eu estou vendo o Apocalipse 19 se cumprindo, ou melhor, sendo profetizado, apontando para aquele dia onde estaremos todos juntos. E aí, no verso 17, o salmista vai dar suas palavras finais, falando da glória da noiva. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. E aí nós temos que aprender algumas aplicações práticas nesse salmo. A primeira grande aplicação é que Cristo é o alvo principal das nossas vidas. Ele é o Rei Messias. Ele é o grande Deus. Ele é aquele que há de vir. Aquele que há de voltar, melhor, porque ele já veio, ele há de voltar. Estaremos com ele definitivamente. Seremos recebidos por ele. Somos parte do corpo da noiva dele, somos parte do corpo dele. Segunda coisa que eu aprendo é que a majestade de Cristo deve ser respeitada e reverenciada pelo seu povo. Assim como nesse casamento tipológico aqui, nós encontramos as pessoas se curvando diante do Rei Messias, Deus. Nós devemos nos curvar diante do Messias, nos curvar diante de Jesus, nos quebrantar diante de sua realeza. Terceira coisa que eu aprendo, e essa vai para a igreja como um todo. Como igreja, somos convocados a abandonar o mundo. Filha, ouve, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo. Meus amados, uma das coisas que mais tem me entristecido é ver que tantas pessoas entram na igreja, mas trazem consigo o mundo. Quantas pessoas entram para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte dessa noiva maravilhosa, mas ainda continua olhando para trás, olhando para o mundo, trazendo coisas. Deus está nos convocando a esquecer aquilo. Esquecer aqui é óbvio, não quer dizer que eu vou viver como um eremita, não quer dizer que eu vou rejeitar tudo que o mundo faz, não é isso. A ideia aqui é não ficarmos presos mais. Deus está chamando essa noiva para não ficar presa mais à sua família, a ficar presa mais ao seu passado, a não ficar preso mais a tudo aquilo que ela fizera até então. Como igreja, nós somos convocados a abandonar o pecado. Como igreja, nós somos convocados a abandonar o mundo, a deixarmos o mundo para trás. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Porque quando nós fazemos assim, aí olha o texto, o versículo 11 vai dizer: então o rei se afeiçoará à tua formosura. Na realidade, esse casamento aqui não seria um casamento misto, como alguns gostam de dizer, porque essa noiva, ela está quebrantada. Essa noiva está crendo no mesmo Deus que esse rei cria. Então, nós temos que ter a certeza de que hoje fazemos parte dessa noiva. E para isso temos que ter certeza também que abandonamos o mundo, deixamos para trás o mundo. A quarta coisa que eu aprendo nesse salmo, que um dia reinaremos com Jesus sobre toda a terra. Sei que muitos têm dificuldade de enxergar isso, mas eu não consigo ver de outra forma. O texto fala no verso de número 16: em lugar de teus pés, será os teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Filhos aqui está apontando para aqueles que são membros da igreja de Cristo, aqueles que fazem parte do corpo da igreja de Cristo. Um dia nós vamos reinar. Alguns preferem pensar no reino lá na eternidade. Eu não consigo ver de outra forma. Para mim, Apocalipse 20 aponta para esse momento, para esse milênio, como alguns gostam de dar o nome. Eu não estou preocupado com questões técnicas aqui, mas um dia estaremos reinando com Jesus, um dia estaremos aqui neste mundo para sempre, ou por um longo período de tempo, para depois entrarmos na terra, na cidade prometida. Não me importa, eu não sou muito preocupado com essas coisas, eu sei que um dia eu vou estar lá. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto: devemos trabalhar para que a igreja seja glorificada entre os povos. E aí entra uma coisa interessante: você ama a igreja de Jesus? Esse profeta está dizendo aqui que ele amava o rei, mas ele amava a igreja, ele amava a noiva. Várias vezes eu vi pessoas dizendo: eu amo é Cristo, mas a igreja, se você não ama a igreja, você não ama Cristo. Porque se você disser para mim que me ama e odeia minha esposa, você não me ama. Você ganhou um inimigo.
Porque se você me trata bem, trata mal a minha esposa, você está ganhando um inimigo. Porque ninguém pode tocar na minha esposa, ninguém pode falar mal dela, ninguém pode agredi-la. Porque ela é o meu quinhão neste mundo, diz a palavra de Deus, ela é meu tesouro nesta vida. Eclesiastes 9 fala isso. E se você fala para mim que ama Jesus e não ama a igreja de Jesus, se você for lá e falar, olha, eu tenho dificuldade com as instituições, eu também tenho. Os defeitos da instituição igreja, com I minúsculo, eu vejo. Vejo na minha denominação, vejo nas outras denominações, vejo na minha igreja local, tudo com I minúsculo, mas a igreja com I maiúsculo, a noiva de Jesus, esta eu amo, e trabalho por ela, e luto por ela, e não fala mal dela para mim também não, porque ela é a noiva do meu mestre, é a noiva do meu rei. Então devemos trabalhar para que a igreja seja glorificada entre os gentios. Honre a noiva de Jesus, viva como a noiva de Jesus, honre o seu rei. E por fim, um dia essa igreja, com I maiúsculo, será glorificada juntamente com Jesus na eternidade. Você vai estar junto com ela? Nós estaremos lá. Aí lembrei de um hino que não devia. Aí o pessoal da louvor fica doido. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. Quando um dia muito glorioso lá romper. Quando, como é que é? Corporar. Oh, glória. Você vai estar lá quando Jesus fizer a chamada. Você vai dizer, presente, Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. Serei glorificado, você vai ouvir de Deus, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, a igreja vai ser glorificada. Não a igreja instituição, não a igreja denominações, não a igreja formada por homens, mas a igreja formada por eleitos de Deus, transformados pelo sangue do Cordeiro, salvo pelaquela cruz. Essa igreja vai ser glorificada. Não a igreja que vive politizada, não a igreja que vive carregando CNPJs, mas a igreja que carrega a marca do Cordeiro dentro dela. Essa igreja vai ser glorificada. E essa igreja você tem que amar, honrar e lutar por ela, tanto quanto você luta pelo noivo dela. Pense nisso. Você de fato faz parte do povo de Deus? Cristo tem que ser o alvo principal da sua vida. A majestade de Cristo deve ser respeitada e reverenciada por você. Como igreja somos convocados a abandonar o mundo, a deixar para trás nossos pais, no sentido figurado estou falando. Um dia reinaremos com Jesus como príncipes nessa terra. E devemos olhar para a igreja com I maiúsculo, que um dia vai ser glorificada entre os povos e vai subir com Jesus eternamente para estar com Ele. Será que nós estamos preparados para isso? Que Deus possa realmente completar estas palavras em nossos corações. Que nós possamos estar aguardando aquele grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Onde poderemos ver a igreja adornada subir. Onde poderemos, como diz o hino, a música, autor da minha fé, rever amigos que um dia foram feitos meus irmãos. E ali, como igreja, ouvirmos o vinde bendito do meu Pai. Que Deus complete essas palavras em cada coração. Vamos orar. Meu Pai, como eu me sinto pequeno para expor um texto tão profundo. Místico sim, profético sim, mas profundo. E eu sou pequeno demais. Então, ó Pai, em nome de Jesus, complete estas palavras nos corações dos que nos ouviram aqui agora e nos seus lares. Que as pessoas possam ser impactadas, que o amor à tua igreja cresça no coração destas pessoas, e que cada um possa entender que igreja não é um CNPJ, que igreja não é um santuário bonito, grande, que igreja não são as denominações, mas a igreja é o seu povo, transformado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai, nos prepare para essas bodas, ó Deus. Nos prepare para aquele grande dia, onde vamos ouvir a chamada, onde estaremos nos unindo para sempre com o Senhor. Prepara o teu povo, Senhor. Ó Pai amado, quebranta os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Ó Deus, que Deus abençoe a todos, que nós possamos realmente nos preparar para aquele grande dia. A você que está na sua casa, às 18 horas estaremos transmitindo novamente, se Deus assim nos permitir. Eu peço encarecidamente que os irmãos que vêm à noite, por favor, agora comece a dar com mais precisão os seus nomes. Não queremos estourar o nosso limite, infelizmente, pelo menos até setembro. Temos que segurar aqui. Mesmo depois de abrir, se for aberto, nós vamos fazer um layout diferente aqui, para tentarmos manter o espaçamento, o afastamento social, o respeito uns dos outros. Mesmo que seja aberto, nós vamos manter isso por um tempo. Enquanto a pandemia estiver decretada, independente da posição do governo, enquanto o decreto da pandemia, ou pelo menos o estado de emergência, para quem não sabe, nós estamos no estado de emergência, que foi decretado até muito antes da pandemia chegar aqui no Brasil definitivamente. Então, enquanto durar a pandemia ou o estado de emergência, nós estaremos mantendo um layout diferente na igreja, ainda que tenhamos a igreja cheia, vamos manter um layout diferente para tentarmos respeitar e manter o afastamento social. E sempre durante esse período de decreto federal e de pandemia decretada pela OMS, eu peço encarecidamente, se você apresentar qualquer sintoma que seja, não venha, evite, e se você não vai precisar talvez mais do isolamento, venha com máscara, para que a gente possa sempre respeitar o próximo e assim evitarmos qualquer proliferação através da nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos cantar nosso último cântico e assim, logo mais às 18 horas estaremos de volta. Louvado seja Deus. Vamos continuar a nossa adoração com mais este cântico de louvor. Ouvimos a pregação, agora iremos elogiar o nosso Deus, dizendo: quão formoso és, Rei do universo. A tua glória enche a terra e enche o céu. Enche também as nossas vidas. Amém? Vamos louvar. Eu gostaria de pedir, apenas para esticar um pouquinho as pernas, os irmãos que estão aqui presentes, vamos colocar de pé e louvar lindamente a Deus. Cante com todo o seu coração. Se derrame diante dele. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Todos cante. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus.
mais uma vez.